Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Para quem não me conhece, meu nome é Genival Santos. Eu sou corretor de imóveis, Recife e região metropolitana. Estamos iniciando uma live aqui, um bate-papo a respeito do mercado imobiliário, das precauções, dos cuidados que você tem que ter ao adquirir um imóvel. Hoje, mais do que nunca, nós estamos vivendo a era da tecnologia, onde todos buscam as facilidades na busca do imóvel ideal, né? Para fazer investimento, primeira moradia, segunda moradia. E com a IA, com as tecnologias hoje existentes, fica bem mais fácil você encontrar um imóvel. Parece até que a figura do corretor de imóvel é um profissional que logo vai ser dispensado, porque a pessoa entra no site, busca no Google casa, apartamento em Casa Forte. O Google vai lhe apresentar umas 15 opções de apartamento em Casa Forte. Diversos sites. E o corretor? Na era da tecnologia, eu ainda sou do tempo, não sou muito... as coisas evoluíram com tanta rapidez que a gente até parece que é do passado, do século passado, né? Porque eu me lembro com 15 anos, 16 anos de idade, quando fui trabalhar, arrumar um emprego, e eu sempre trabalhei no segmento de vendas, e atendi um anúncio no jornal, Diário de Pernambuco. Eu me lembro muito bem que era para ser corretor, e o cara lá não fez nenhum tratamento, deu um treinamento, eu ainda muito jovem, querendo ingressar no mercado de vendas, me profissionalizar, e ele disse, não, aqui você vai trabalhar com venda e locação de imóveis. Eu digo, tudo bem. O que é que eu faço? Você vai ficar sentado aqui nessa mesa, aqui na cadeira, aqui nessa mesa, tem esses 2 aparelhos de telefone. Quando tocar o aparelho, você vai atender e a pessoa vai dizer, referência 200. Aí você vai aqui na lista, tem uma pastazinha, você vai aqui na lista e vai no código 200 e vai ver, um exemplo, uma casa no Espinheiro, aí vai ter aqui o que a casa tem, 4 quartos, a descrição. E aí você fala para a pessoa que lhe ligou e vai explicar do valor, perguntar se a pessoa teve interesse, se tem interesse de fazer uma visita, agendar, levar, fechar o negócio. Eu digo, Xen, é só isso? Quanto é a comissão? Era 0,5%, né? Cara novo, não era corretor, nem sabia que existia esse negócio de CRES, Conselho Regional de Corretagem, não sei nem se como é que ia, como é que não ia. Eu sei que, assim, adolescente, a base eu passei 15 minutos, meia hora, eu acho que mais, meia hora, 1 hora, não me lembro bem, dentro de uma sala toda fechada, com ali sentado, olhando para os 2 aparelhos de telefone, mexendo de vez em quando na pasta. A única vez que tocou foi o cara ligando, né, o rapaz, para perguntar se alguém tinha entrado em contato. Eu disse que não. E o que aconteceu? Eu não aguentei, eu me levantei e fui embora. Antes, para vender e alugar, né, essa evolução está sendo tão grande. Hoje você faz imagem em 3D, hoje você coloca no YouTube, faz um tour por dentro do apartamento, do imóvel que o cliente pediu, né? Ele nem necessariamente precisa ir lá para ver tantos detalhes, né? Antes o cara comprava uma folha, uma página do Diário de Pernambuco, era o jornal
tem a maior circulação. No domingo, o classificado era bem recheado, né? E ali se postava os imóveis disponíveis. O corretor que estava iniciando, ele tinha que ter um recurso para que pudesse investir nos anúncios. Não é barato, né? Então, só era essa única solução de poder alugar e vender, além da placa, que a gente chama de mídia, de marketing externo, a placa no imóvel. Pronto, só tinha essas duas opções. Hoje, nós estamos à nossa disposição milhões de tantas ferramentas e cada vez mais aparecendo. E os corretores ficam batendo cabeça, onde é que vai anunciar? Vai anunciar no Viva Real, vai anunciar no websites, sabe, 400, 500, um anúncio por 30 dias, né? E vamos ter que anunciar e vamos ter que impulsionar isso no buscador do Google, que é como você tem um site, mas não coloca que ele possa estar sendo impulsionado, né? Que você tem uma loja num beco sem saída, não funciona, você tem que ter impulsionamento no site que você criar, porque é a sua loja, e tem uma série de ferramentas. Então hoje é muito difícil as pessoas elas trabalharem de uma forma que possa canalizar toda a sua energia num único canal positivo que possa alavancar as vendas, locação de imóveis, né? Corretor, principalmente iniciando, hoje tem um monte de ferramentas no YouTube, promessas de corretores milionários, corretores que hoje anunciam buscar o seu imóvel, vender em 20 dias, você ficar milionário. Na verdade, não tem nada disso, né? Então, o corretor, ele tem que ter dinamismo. O corretor o corretor trabalha intermediando a venda, e essa intermediação é feita e se consegue ter um grande número de negócio quando se faz uma boa captação dos imóveis, checando a sua documentação, evitando que imóveis que não possa ser vendido, possa estar sendo disponibilizado, dando completa assessoria ao cliente. Hoje nós temos à disposição no nosso trabalho, a gente chama, hoje é o diferencial em vista de tanta tecnologia. Hoje você tem várias ferramentas da internet, então o fator humano é que faz a diferença do atendimento, na prestação de serviço, porque o imóvel, você adquirir, você investir, é algo, não é algo simples, como comprar um carro, como outro tipo de produto. O imóvel você tem que ter todas as garantias jurídicas para fazer um bom negócio. No país, não é diferente em Pernambuco, não é diferente em Recife, a maioria dos imóveis, principalmente casas, estão irregular em algum documento, em algum detalhes, que muitas vezes muitos só têm contrato de gaveta, e nós temos que ter muito cuidado nessa relação de compra e venda do imóvel. Sem a figura, sem o profissional corretor de imóveis, você corre um grande risco de estar comprando um imóvel que esteja com dificuldades de documentação, imóvel que não seria muito bom, aconselhável você estar investindo, porque imóveis deste tipo, ele não vai lhe dar garantia jurídica. Casas, terrenos, a gente tem encontrado uma quantidade imensa, e colegas no Brasil todo que tem uma parceria, a gente sempre vê que casas e terrenos, a maioria tem contrato de gaveta. Um corretor, se eu for investir,
não foi orientado de quando for comprar um terreno, ele não só assina o contrato da promessa de compra e venda, caso seja financiado, mas ele tem que fazer essa anotação na matrícula do imóvel. E quando da quitação, ele tem que solicitar ao incorporador o recibo de quitação. E com o recibo de quitação, ele tem que ir ao cartório de registro de imóveis e dar baixa na hipoteca. Porque senão esse imóvel vai permanecer ainda pertencente à incorporadora, que é quem registra, que é o dono. E caso haja, porque sempre existem os maus profissionais em qualquer segmento, e de repente o corretor, até desavisadamente, possa vender aquele terreno em duplicidade, e aquela pessoa que comprou por segunda vez, ele registrar, então ele passa a ser o dono. O imóvel só é proprietário quando se registra. Se ele tem apenas a promessa de compra e venda, o contrato de gaveta, ele tem a posse. Então, eu tenho muito cuidado. Às vezes as pessoas querem passar, encurtar o caminho e dispensar a figura do corretor de imóveis. O profissional é indispensável nesse tipo de transação, de intermediar o negócio. O corretor bem preparado, especializado, ele vai dar segurança jurídica para que você possa ter total segurança ao adquirir seu imóvel, que vai ser analisada toda a documentação, se é só contrato de gaveta, porque acontece de ser só contrato de gaveta e aquele imóvel é um espólio, aquele imóvel é irregular por alguma razão, e a pessoa está comprando um objeto, está comprando um imóvel que só tem a posse. Ele, coitado, vai ficar com aquele imóvel pensando que é proprietário, mas não é, ele só tem a posse. Um contrato de gaveta não é um registro do imóvel. Então, e aí, para se registrar esse imóvel, o que é que se faz? Existe o passo a passo, né? Da mesma forma, quando eu tive um caso que, coitada, a senhora comprou um imóvel na Avenida Domingo Ferreira, próximo ao antigo Bom Preço, e ela estava querendo vender esse imóvel. Antes de vender, consulta, né, toda a documentação regular, se aquela pessoa é realmente a proprietária do imóvel, se não é contrato de gaveta, é uma série de cuidados que tem que se ter, né? E foi isso aí, eu solicitei uma certidão de propriedade de ônus, quando se tirou a documentação, porque ela alegou que tinha perdido. Perdi os documentos, viajei, fui para outro estado, perdi alguns documentos, eu não sei onde é que está. Então, a solução, claro, até para se ter uma certeza na transação do negócio, se não existe nenhuma pernotação na matrícula do imóvel, é importante que se tire essa certidão de propriedade de ônus. Quando se tirou a certidão de propriedade de ônus, a surpresa. E foi até meio complicado para dizer para ela. O imóvel dela estava penhorado e era para leilão. O imóvel pertencia à massa falida do antigo Banco Banorte. Mas ela disse, mas eu tenho aqui um contrato que eu assinei e as pessoas que me venderam assinaram me dando posse do imóvel. Não, me vendendo o imóvel. Eles deram uma posse precária do imóvel. E agora, o que vai fazer? Né? Ela não tinha escritura, não escriturou o imóvel, tinha uma promessa de compra e venda. E se ela tivesse anunciado esse imóvel no OLX da vida e alguém chegasse lá porque ela estava com certa urgência de vender, essas pessoas com certa urgência de vender, vende por qualquer valor, um imóvel, vamos dizer, por um imóvel no valor de mercado, tivesse aí por 350 mil, fosse vender por 150, 200 mil, dando um desconto espetacular para a necessidade de ser vendido com urgência, e aí a pessoa foi e não fizesse a checagem dos documentos. Entrou lá no LX,
busca um imóvel, vê aquela grande oportunidade, é um imóvel excelente, bem localizado, corre, vai nas pressas, não faz um dual diligência, reúne todos os documentos, não pede certidões, faz uma promessa de compra e venda, paga, recebe a chave, entra no imóvel, aí vem a surpresa. Né? Cadê até assim, com a figura, com o profissional, com o corretor de imóveis ali presente, se fazia segurança nessa confecção de documentos, na troca de informações, porque o corretor bem preparado, ele iria solicitar várias certidões de documentos, que nós chamamos de dual diligência, reunir todas as garantias de documentos de compra e venda, para que a pessoa pudesse fazer um investimento com todas as garantias jurídicas, né? O corretor, ele é essa figura importantíssima nessa intermediação de compra e venda. Hoje, algumas pessoas, alguns proprietários, até a gente encontra, eu raramente encontro, mas já encontrei figura que não queria a figura o profissional de corretor, mas unicamente porque a mão apertada, não quer pagar os honorários do corretor, acha que os honorários que o corretor cobra nessa intermediação é alto, né? Que o corretor é um profissional preparado, talvez ache que seja, eu não sei a visão que tem do corretor de imóveis, mas o corretor de imóveis é completamente diferente, é muito bem preparado. O corretor tem que estudar, tem que aprender, tem que entender de legislação, tem que entender do mercado imobiliário, do valor mercadológico do imóvel, do metro quadrado, para fazer uma avaliação bem acertada, né? Para fazer essa conciliação de compra e venda, essa intermediação, não é simplesmente apresentar o imóvel. Talvez assim, o corretor que tira proposta, né? O corretor que trabalha com lançamento, o cara chega aí, o meu cardiologista, né? Eu errei com ele que depois de muito tempo com esse cardiologista, ele veio saber que eu era corretor depois, porque eu não falei para ele. Aí quando eu tirei do bolso alguns objetos para ele aferir o coração, aí eu coloquei na mesa, aí tem um cartão, ele viu, aí disse, mas homem, tu é corretor? Eu sou, mas rapaz, se tu tivesse me dito, eu tinha comprado um imóvel contigo. Comprei um imóvel semana passada, rapaz, eu estava de folga e passando ali na Avenida Boa Viagem, ali Domingo Ferreira, ali na região ali do Shopping Recife, eu com dinheiro aplicado, e eu passando vi um stand bonito, e esse stand bonito, eu entrei, tinha um corretor, ele mostrou a tabela, mostrou o decorado, eu disse, como é que eu faço para pagar? O cara preencheu, pediu cópia do meu documento, eu agradeci, fui embora, o contrato chegou e só isso. O corretor realmente, assim, e pior, é o corretor que trabalha com lançamento, ele, na verdade, desculpe aí os colegas que são corretor que trabalham com lançamento, ele tira a proposta, né? Não tem muita argumentação para ser feita, porque você quer o cliente, hoje o investidor, para a primeira moradia, ou para simplesmente investir, para locação, ele faz essa busca no site e ele localiza um imóvel na Parnamirim, com 2 quartos, 7º andar, ali já tem a previsão de quanto será o condomínio, e coisa e tal, ele vê lá o nome da construtora ou da imobiliária habilitada, ele liga e diz, eu quero comprar esse apartamento. Ele já fez um tour, porque no site da construtora, geralmente já tem um vídeo com um tour, e ele vai lá ver tudo certinho, mas não vai nem lá às vezes, ele faz tudo por telefone, manda por fax, assina os modos agora de assinar contrato nos modelos eletrônicos, uma coisa bem simples e rápida. Agora o corretor, ele se acomodar
Aí está vendendo bem, ele está ali vendendo um apartamento por mês, dois, eu não sei, talvez, aí está legal. Mas quando esse mesmo corretor partir para um tipo de segmento que nunca decai, sempre mantém uma linear, que é o imóvel de terceiros, ele não vai saber de documentação. Como é que ele vai saber que o imóvel pode ser vendido? Ou não pode? Ou pode, no caso, usar crédito de financiamento. Tem tantos detalhes que precisa aprender nesse segmento. Agora é um segmento que mantém um linear de ganhos, né? O que o corretor, como ele não tem produto, ele não é vendedor, então para ele manter essa linha de ganhos com imóvel usado, ele tem que entender de como são e como é que pode ser. Se caso ele pudesse, né, assim, o corretor ele vai ter necessidade, quando ele trabalha só com usado, ele vai ver a necessidade de crescer ainda mais profissionalmente, vai fazer um curso de documentação, vai fazer, quem sabe, um curso de direito para se especializar em direito imobiliário e trabalhar nas duas frentes, né? Porque o corretor, o advogado também que não é do segmento imobiliário, ele fica meio perdido. Isso aí é verdade, isso aí não tem como ser diferente. Ele, para entender do mercado imobiliário, o advogado, ele tem que se especializar no mercado imobiliário. Entender do laudênio, de uso capião, as formas de uso capião, e o corretor, ele também. O corretor, ele também precisa, para que ele possa orientar de que forma pode ser feito. Porque você vai encontrar no mercado de imóveis usados, imóveis de terceiro, a quantidade muito grande de imóveis irregulares. Não se regula o imóvel por as taxas, os emolumentos cartoriais, só vai se ver a necessidade de ter regularizado isso numa necessidade, num espólio, na questão de herança, num formal de partilha, ou na necessidade de vender o imóvel, porque o imóvel, ele, quando não está com a documentação regular, a possibilidade da velocidade de venda dele é diminuta em relação, né, vocês sabem, ao imóvel que pode ser financiado. Porque imóvel financiado você vai conseguir vender ele no tempo bem mais rápido, porque 98%, vamos dizer aí, eles usam linha de crédito habitacional. A gente pode se aprofundar, a gente tem que se dedicar. O corretor de imóveis hoje é o fator humano na qualidade, em vista da quantidade de tecnologia, de possibilidades de que esse profissional possa ser eliminado nessa intermediação. Na verdade, não pode, nem deve, porque existem muitos detalhes que a inteligência artificial não vai chegar nunca. E o profissional corretor de imóveis, ele se especializando, ele entendendo, porque envolve empatia, sabendo da necessidade do comprador, da necessidade do vendedor, a questão colocar, vamos dizer assim, numa linguagem comum, colocar a mão na massa. É o corretor raiz, né? O corretor que vai entender os dois lados e vai fazer uma verdadeira intermediação, no sentido real da palavra. E no sentido etimológico da palavra corretor, ele vai correr para os lados, vai correr atrás de novas oportunidades, principalmente quando o investidor liga e, olha, eu preciso, ou para a primeira moradia, ou segunda, eu preciso de um imóvel que tem essas características, minha condição de absorver financeiramente é até 200 mil, né? Faz aquele funil, entende-se de qual
valor ele pode fazer um investimento, isso aí fica até mais fácil para o corretor, e aí o corretor apresenta com todas as garantias documento para esse investidor. Isso é importante, que se faça com toda a empatia, tornando o cliente um amigo, né? Um amigo que vai indicar outros amigos, e essa parte da tecnologia toda que a gente vê com as promessas no YouTube. Se você entrar lá agora, tá assim no YouTube, Instagram, corretor milionário, corretor que vende 4 imóveis por semana, usando a inteligência artificial, bombardeando os clientes no WhatsApp, bombardeando o cliente no e-mail, usando marketing agressivo, marketing não sei de quê. Aí você chega numa imobiliária, eu tive acesso a um dos diretores de uma empresa que mantém a estatística de venda de imóveis no Recife, na região metropolitana. É uma coisa que dá dó. Imóveis de lançamento, como uma imobiliária tem a imobiliária aí que tem 150 corretor, 200, quando vai ver o faturamento de vendas da imobiliária é 40 milhões, 50 milhões, com 200 corretores. Quer dizer, uma gama muito pequena de pessoas dentro daquela imobiliária conseguiu fechar um negócio, né? E o corretor, coitado, você passar lá agora no shopping, tem os corretores sentados nos stands, fazendo merchandising gratuito, sem ajuda de custo, sem nada. Eu já gerenciei umas incorporadoras em que eu pegava o carro e ia lá com água e lanche, e não podia levar todos para almoçar, claro, felizmente. Então eu escolhia 2, fazia um sorteio, 2 para almoçar comigo todo dia. Mas a imobiliária não dava nenhum suporte de água, café, essas coisas não. Então, o corretor ele tem que se valorizar, né? Ele tem que buscar a oportunidade de fazer negócio. E caso ele ficar dependente única e exclusivamente de imobiliária, coitado, ele vai passar o resto da vida só com a promessa de que vai vender muito, usando a inteligência artificial, usando as campanhas de mention da imobiliária, da construtora. É uma ilusão triste que, infelizmente, alguns se decepcionam com a profissão. Porque o corretor, como ele intermedia negócio, ele não tem nada para vender, é diferente do representante comercial, é diferente do vendedor, né, de venda direta. Eu sou representante também comercial, desde da década de 80, meu core é 9401, e a gente eu entendo que o corretor, que infelizmente vai depender unicamente da inteligência artificial, das imobiliárias, né? Como eu disse, eu tive acesso a essa estatística e nós estávamos analisando com esse diretor da empresa como, às vezes eles mentem nas estatísticas das imobiliárias, fazendo até festas de que foi vendido 30, 50, 70 milhões, e na verdade não chegou nem a pau, porque a proposta não é venda. Às vezes assim, tirou a proposta e já coloca como venda. Não sei se aquela maneira de fazer isso faça com que outros se esforcem, né? Se esforcem de maneira errada, não chega a resultado nenhum. Aquelas pessoas, infelizmente, começam a sofrer angústia, ansiedade. Coloca o cara lá no stand de venda, lá no shopping, embaixo de um prédio,
sem remuneração, aí o cara fica finais de semana sem fazer nada, só deixa a família em casa, com a perspectiva de que vai vender como? O cara acordou ontem de manhã, o cara acordou hoje, sonhou à noite que estava comprando um apartamento, saiu por aí procurando, aí achou um stand, chegou, tinha um corretor lá, ele comprou. A probabilidade disso é melhor jogar na Mega Sena, né? Infelizmente, eu vejo muitos corretores, coitados, ficam ali passando condições que não deveriam. Até eu conversando, o cara botou eu fui falar de política e botei lá uma coisa lá que eu nem devia ter botado sobre política, e ele foi na minha página, viu que eu sou corretor de imóveis, disse que corretor de imóveis jamais deve opinar por política, porque o corretor passa fome. Mas não foi que esse homem viu isso. Talvez ele tentou ser, botei lá, por sinal, a resposta para ele. Infelizmente, eu tinha que botar isso. Eu disse a ele, olha, eu acredito que, infelizmente, o senhor teve uma experiência negativa quando da atividade de corretor de imóveis e passou fome, né? E aí o senhor agora generaliza que todos os corretores não intermediam o negócio, passa fome, né? Eu quando atuava mais no mercado imobiliário, no segmento de representação comercial, eu já fui gerente regional da Panasonic, já fui gerente regional da Editora Globo e também gerente geral da Embratel, aqueles telefonezinhos que logo quando lançaram, sem fio, parecia um telefone fixo, sem fio, e tinha muita gente trabalhando comigo, muitos amigos que, por sinal, hoje são corretores de imóveis, eu trouxe para o mercado imobiliário, treinaram comigo, e eu digo, a diferença